Olá, meu nome é Shirley, eu sou licencianda do curso de Geografia da Unila. Hoje nós vamos tratar da representação gráfica e a expressão das crenças e das ideias de uma época. Os primeiros mapas eram desenhados em pedaços de madeira ou tábuas de argila. Esse é um exemplo. Esse mapa ele é de 600 anos antes do nascimento de Cristo. Ele representa a Babilônia cercada por uma massa de terra, mostrando várias cidades como a Síria, Urartu e outras. Elas, por sua vez, eram cercadas por água, oceanos, com 7 ilhas dispostas em torno da Babilônia, de modo a formar uma estrela de 7 pontas. O texto que acompanha menciona 7 regiões externas além do oceano circundante. Acredita-se que o mapa mundo babilônico era apenas simbólico ao invés de uma representação literal do mundo, porque ele deliberadamente omitia os povos, como os persas e os egípcios, que eram bem conhecidos para os babilônios. A área mostrada é descrita como uma forma circular, cercado por água, que se encaixa na imagem religiosa do mundo em que os babilônios acreditavam. Então, podemos observar aqui já a tendência de apagar populações, apagar povos que não eram de interesse ou que não tinham importância na visão dos povos babilônicos ou na visão da religião babilônica. Este foi a primeira representação do mundo circular. No século IV a.C., o matemático e filósofo grego Anaximandro de Mileto ele desenhou este mapa mundi. Ele serviu de base para todos os outros que vieram depois. A projeção se limitava apenas às terras conhecidas e habitadas naquele tempo. No centro do desenho, Europa, Ásia e Líbia eram cortadas pelos mares Mediterrâneo e Egeu e circundadas por um oceano. Para criá-lo, Anaximandro baseou-se em notícias e conhecimentos de navegantes da época, ou seja, os limites geográficos conhecidos pelos povos dominantes eram as únicas informações disponíveis. Vale lembrar aqui que não é porque não se conhece que não existe. Nesse mesmo período, nós já tínhamos aqui as terras do continente americano e toda uma gama de povos que já existia e já vivia nessas terras. Eram desconhecidas, mas já existiam. Aqui nós temos um mapa do século II, feita por Erastóstenes, nascido em 276 a.C., em Cirene, na atual Líbia. Ele criou vários mapas do mundo que incluem os países da Grã-Bretanha, Índia e Sri Lanka. Então a gente vê que a maior preocupação dele era fazer o registro realmente do mundo conhecido, independente de questões religiosas ou políticas. Também é possível verificar aqui que ele já incorpora paralelos e medianos dentro das suas representações cartográficas. Ele foi o primeiro geógrafo a fazer isso. Isso atesta que ele tinha uma compreensão sobre a natureza esférica da Terra. Aqui nós temos uma representação do mundo feito por Pompônio Mela, em 43 depois de Cristo, no século I. Ele era um geógrafo romano. Esse Pompônios dividiu a Terra em 5 zonas, somente 2 delas habitáveis. Ele já tinha noção
de existência de outras terras e outros povos. Ele afirmava que os antítones, as pessoas que habitavam a zona temperada do sul, não tinham contato com os povos da região temperadas do norte devido ao calor insuportável no cinto tórrido entre as áreas. O que ele chama de cinto tórrido entre as áreas seria a nossa linha do Equador. As fronteiras da Europa, Ásia e África, ele repete as mesmas de Eratóstenes, como todos os geógrafos clássicos de Alexandre o Grande, né, exceto Ptolomeu. Ele diz ao Mar Cáspio como uma entrada do Oceano do Norte. Corresponde aos golfos persa e árabes. Essa representação é conhecida como disco de São Isidoro. A cosmologia cristã dividiu o mundo em apenas 3 continentes: Ásia, África e Europa. Essa visão tripartida do mundo, expressa no mapa cristão de T em O, é referenciada nos 3 filhos de Noé: a Ásia representando Sem, a África representando Cã e a Europa representando Jafé. A correlação entre os filhos de Noé e cada um dos 3 continentes, até então conhecidos pela cosmologia cristã, surge de influências das ideias de Santo Agostinho. Como relatado em seu livro A Cidade de Deus. O povo que se encontra na África é descendente de Cã, o amaldiçoado, o herege, o filho que pecou contra o pai e teve seus descendentes condenados a serem servos de seus irmãos. O povo que se encontra na Ásia é descendente de Sem, filho abençoado, a quem foi designado ser submisso a seu irmão. O povo que se encontra na Europa é descendente de Jafé, a quem foi designada a bênção do crescimento, do engrandecimento e que reinaria sobre os outros irmãos. O advento das grandes navegações e o enriquecimento dos europeus através da expoliação das riquezas naturais da América acabou corroborando tal pensamento que se alastrou por todos os continentes e regiões que tiveram contato com os exploradores europeus. Conclui-se que, a partir dessa crença, os povos europeus se sentiram legitimados e tiveram suas consciências liberadas para escravizar o povo africano e subjugar todos os povos ditos não civilizados.